Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Imaginar, um podcast para crianças de todas as idades que vai permitir-te viajar sem sair do lugar, utilizando apenas a tua imaginação. Estás pronto para embarcar comigo na aventura de hoje? Então vamos a isso! Apertem os cintos, fechem os olhos e pode imaginar! A nossa viagem de hoje será ao universo de O Homem-Aranha, que é um personagem criado e idealizado por Stan Lee e Steve Ditko, que juntos criaram a história de um jovem chamado Peter Parker, Pedro na nossa adaptação. Esta história foi um pedido especial do nosso ouvinte Pedro Gaia. E esta é uma adaptação da história criada e narrada por mim, Karen Oliveira. Numa cidade cheia de prédios altos e ruas movimentadas, vivia um rapaz chamado Pedro Parker. Ele morava com seus tios, tia Maria e tio Manuel, que cuidavam dele como se fosse o filho deles. Pedro adorava ciências e passava horas a ler livros, mas na escola era um rapaz discreto, muitas vezes gozado pelos colegas. Apesar disso, Pedro não deixava de sonhar. Sonhava que um dia viveria uma grande aventura. O que ele não sabia é que essa aventura estava prestes a começar. Meninos, atenção! Disse a professora enquanto a turma entrava num grande laboratório de ciências. Não toquem em nada! Vamos ver como os cientistas estudam os animais. Pedro estava entusiasmado. Era o sítio perfeito para ele. Olhava fascinado para os microscópios, frascos coloridos e, claro, para as aranhas. Havia uma sala cheia de aranhas de diferentes tamanhos e cores, mas ninguém reparou que uma delas, pequenina e com riscas vermelhas e azuis, estava solta. Enquanto Pedro tirava notas, sentiu algo na mão. Pique! Ai! Exclamou ele olhando para a mão. Era uma picada. E antes que pudesse ver o que o picou, a aranha desapareceu. Estás bem? Perguntou a colega Ana preocupada. Sim, foi só uma picadela. Não tem importância. Respondeu Pedro a pensar que era apenas uma picada normal. Ao chegar à casa, Pedro começou a sentir-se estranho. Tia Maria, posso ir deitar-me? Estou muito cansado, disse ele. Claro, querido, mas estás bem? Pareces pálido, perguntou a tia preocupada. Estou só cansado. Deve ser do passeio. Respondeu ele, já a subir as escadas. Na manhã seguinte, Pedro acordou cheio de energia. Ao espreguiçar-se, reparou que conseguia ver tudo claramente, sem os óculos. Espera! Onde estão os meus óculos? Perguntou confuso. Levantou-se e, ao tocar na parede, as suas mãos ficaram coladas. O quê? Estou preso à parede? De repente, subiu pela parede do quarto até o teto. Isto é inacreditável, disse Pedro rindo. Sou como uma aranha. Ao sair de casa, testou seus novos poderes. Corria mais rápido, saltava mais alto e, com o movimento das mãos, lançou um fio de teia que se prendeu a um poste. Uau! Gritou Pedro, balançando-se no ar. Isto é incrível! Naquela tarde, enquanto se balançava entre os prédios, ouviu um grito. Parem já este ladrão! Ele roubou a loja! Pedro viu o ladrão a correr, mas pensou. Não é problema meu. Eu só quero divertir-me. Deixou o ladrão fugir, mas ao chegar à casa, a sua alegria desapareceu. Estava a polícia à porta.
O que aconteceu? Perguntou aflito. Tia Maria, com lágrima nos olhos, respondeu: O teu tio, ele tentou impedir um ladrão e foi ferido. Pedro sentiu o coração apertar. Não, não pode ser, sussurrou com lágrimas a escorrer. Nessa noite, Pedro não conseguia dormir. Sentia-se culpado. Se eu tivesse parado aquele ladrão, isso não teria acontecido, murmurou. Lembrou-se então das palavras do tio Manuel. Pedro, nunca te esqueças. Com grandes poderes, vem grande responsabilidade. Pedro levantou-se determinado. Não vou deixar que isso aconteça a mais ninguém. Costurou um fato vermelho e azul com uma grande aranha desenhada no peito. Agora não era apenas Pedro Parker, era o Homem-Aranha. Desde aquele dia, Pedro passou a proteger a cidade. Sempre que ouvia alguém a gritar por ajuda, lá estava ele, balançando-se nas suas teias a salvar quem precisava. E nunca se esqueceu da lição que aprendeu. Com grandes poderes, vem grande responsabilidade. E assim, meninos e meninas, o Pedro Parker transformou-se no Homem-Aranha, não só por causa dos seus poderes, mas porque escolheu ser um herói. Lembrem-se, não é preciso poderes para fazer o bem. Todos nós podemos ser heróis. Fim. E assim termina a nossa aventura de hoje. Espero que tenhas gostado tanto quanto eu. Lembrando que, se tu quiseres ouvir uma história que ainda não esteja disponível neste canal, é só pedir a um adulto para entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Teremos muito gosto em partilhar a indicação da tua história favorita aqui, no nosso podcast. E para que este projeto possa continuar, pedimos que deixem o seu like, inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative o sininho para ficar a par de todas as nossas novas histórias e das novidades do nosso canal. Muito obrigada por me fazeres companhia nesta viagem mágica. E já sabes, na próxima vez que quiseres ouvir uma nova história, é só voltar aqui. Até lá, sonha muito, diverte-te e até a próxima aventura. Abraços e beijinhos e durma com os anjinhos. Se tu podes sonhar, tu podes realizar. Vem ouvir e aprender, tu pode imaginar.